Meus amigos e minhas amigas das redes sociais, boa tarde. Estamos iniciando esta edição em horário extraordinário para passar para vocês detalhes em primeiríssima mão sobre as eleições de 2020. Exatamente às 2 horas da tarde de hoje, dia 17 de setembro, terminou o horário previsto para as inscrições para as eleições de 2020. Candidatos a vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, todos os candidatos tiveram que fazer as suas inscrições até as 2 horas da tarde de hoje, dia 17. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Portanto, vou passar para vocês as novidades depois de encerradas as inscrições para os candidatos às eleições de 2020, daqui a alguns instantes. Agora eu gostaria de dizer para vocês que a Universidade de Itaúna já abriu o processo seletivo simplificado. As inscrições vão de 15 de setembro a 24 de outubro. O detalhe é o seguinte: exclusivamente para o curso de medicina, o processo seletivo será através das notas do Enem de 2012 a 2019. Repetindo, exclusivamente para o curso de medicina, o processo seletivo será através das notas do Enem de 2012 a 2019. Para todos os outros cursos, o processo seletivo será através de uma redação online. Os outros cursos são Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Ciência da Computação, Engenharia Civil, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Gestão Comercial. Todos esses cursos, o processo seletivo será através de uma redação que será feita online. Inscrições para o processo seletivo da Universidade de Itaúna, repetindo, de 15 de setembro a 24 de outubro. E as inscrições serão exclusivamente através da internet, através do site da universidade. Anote aí o endereço para inscrições, o endereço eletrônico www.uit.br. É só isso mesmo, www.uit.br. Processo seletivo simplificado da Universidade de Itaúna. Inscrições de 15 de setembro a 24 de outubro. Participe! E agora vamos às novidades. Como eu já disse e vou repetir, hoje, dia 17 de setembro, às 2 da tarde, terminou o prazo para as inscrições dos candidatos para as eleições do dia 15 de novembro de 2020. Depois de 2 horas de hoje, o cartório eleitoral não aceita mais inscrições. Portanto, já está tudo definido com relação aos nomes dos candidatos a vereador, a prefeito e vice-prefeito. Vamos aos candidatos a prefeito e vice-prefeito. Desde a última sexta-feira, dia 11, o prefeito Neider Moreira, após a convenção do seu partido, o prefeito Neider Moreira, desde a sexta-feira, dia 11, após a convenção do seu partido, já tinha divulgado. Neider Moreira tentará a reeleição, tentará um segundo mandato como prefeito, tendo ao lado agora como vice-prefeita a vereadora Gláucia Santiago. E hoje nós ficamos sabendo em primeiríssima mão, eu fiquei sabendo em torno no horário de meio-dia mais ou menos, mas guardei segredo porque o pessoal me pediu para que só divulgasse após as 14 horas, porque até as 14 horas poderia haver alguma mudança lá no cartório eleitoral. Mas
depois das 14 horas, eu já divulguei em primeiríssima mão. O vereador, empresário e músico Marcinho Racuna registrou a sua candidatura a prefeito de Itaúna, tendo como vice-prefeita a Marlete Melo Coelho, conhecida como Marlete Fisioterapeuta. Portanto, teremos duas mulheres nas disputas majoritárias em Itaúna. A candidata a vice-prefeita na chapa do Neider Moreira é a Gláucia Santiago e agora confirmado a candidata a vice-prefeita na chapa do Marcinho Racuna é a Marlete Melo Coelho, a Marlete Fisioterapeuta. O Neider Moreira todo mundo conhece, o prefeito, a Gláucia Santiago, vereadora conhecida também, Marcinho Racuna nem se fala. Eu gostaria de falar um pouco sobre a Marlete Fisioterapeuta, que é agora oficialmente candidata a vice-prefeita na chapa do Marcinho Racuna, que é o candidato a prefeito. Marlete Aparecida Gonçalves Melo Coelho. Ela é fisioterapeuta, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em 1992. Ela é mestra em Educação, Cultura e Organizações Sociais pela UENG de Divinópolis em 2009. Ex-coordenadora do curso de Fisioterapia da Universidade de Itaúna durante 10 anos e atualmente é professora da Faculdade de Fisioterapia da Universidade de Itaúna. Ela é preceptora em fisioterapia aplicada à saúde dos idosos e também é fisioterapeuta com atendimentos individualizados. Tem experiência na área de fisioterapia, atuando principalmente nos seguintes temas. A Marlete tem experiência na área de fisioterapia, atuando principalmente nos seguintes temas: dor, qualidade de vida e envelhecimento. Portanto, esta é a Marlete Melo, Marlete Aparecida Gonçalves Melo Coelho, Marlete Melo, Marlete Fisioterapeuta, escolhida como candidata a vice-prefeita na chapa do Marcinho Racuna. Eu procurei saber detalhes, pesquisei para passar para vocês um simples currículo, um currículo simplificado da Marlete, e procurei saber também quem ela era, porque politicamente ela não é conhecida, mas eu tive as melhores informações. Procurei informações na Universidade de Itaúna e fiquei sabendo que todos adoram a Marlete Melo lá na Universidade de Itaúna. Desde o reitor até os seus colegas professores, seus alunos e funcionários. Todos têm a Marlete Fisioterapeuta, a Marlete Melo, em grande conta. Trata-se de uma pessoa espetacular, segundo informações. E também muito querida pelos seus pacientes, a sua maioria composta por idosos, e ela também é de uma tradicional família. A Marlete é da família dos supermercados Souza Melo. O pessoal do supermercado Souza Melo é a família da Marlete, muito conhecida em toda a cidade de Itaúna, família tradicional do bairro Padre Eustáquio. Portanto, eu acredito que as duas chapas principais à prefeitura de Itaúna. Por um lado, Neider Moreira, prefeito, tentando reeleição, tentando segundo mandato, ao lado da vice Gláucia Santiago. Um prefeito, ex-deputado, experiente, ao lado de uma vereadora também experiente, Gláucia, e filha do conhecido, saudoso ex-prefeito, ex-deputado Idelbrando Canabrava, o Bandim. Do outro lado, Marcinho Racuna, jovem músico, empresário, mas vereador, ex-presidente da Câmara. Nas eleições de 2018, ele saiu candidato a deputado federal, recebeu em toda Minas Gerais cerca de 20 mil votos,
O Marcinho, como deputado federal, candidato, ele recebeu 21 mil votos em toda Minas Gerais, cerca de 17 mil votos só em Itaúna. Atualmente o Marcinho Racuna é suplente de deputado federal, além de vereador, naturalmente. E a Marlete, fisioterapeuta, se não é conhecida do meio político, por outro lado, família tradicional, conhecidíssima, grande família, o Souza Melo, lá do Padre Eustáquio. E também a Marlete, como professora, como coordenadora do curso de fisioterapia, é muito querida, é muito respeitada, e também como fisioterapeuta, ela é especialista no tratamento dos idosos, também muito querida, muito respeitada. Acho que vai polarizar as eleições em Itaúna nesse ano de 2020, deve polarizar as duas principais candidaturas. Como eu já disse, de um lado Neider Moreira e Gláucia Santiago, do outro lado Marcinho Racuna e Marlete, fisioterapeuta. Vamos aguardar. E nós temos aí outros candidatos, eu estou aguardando para confirmar, mas estava colocando os nomes aí como candidatos: o Gerry Adriane Teles, também o Alessandro Tomás, o Sandrinho e, me parece, a vereadora Márcia Cristina. Mas com relação a esses três nomes, eu ainda não tenho nenhuma confirmação. Outros dois candidatos que se colocaram aí, os vereadores Antônio de Miranda, o Tonzinho, e o Antônio de Faria Filho, o Tonho da Lua, que se colocaram aí, até chegaram a divulgar matérias e fotos, Tonzinho para prefeito, Tonho da Lua para vice. Eles desistiram. Tonzinho e Tonho da Lua vão sair candidatos a vereador, mas na verdade parece que não estão satisfeitos. Tem um site aí na rede social colocando, entre aspas, colocando a desistência do Tonzinho e do Tonho da Lua como uma puxada de tapete. Estão colocando aí como se empresários poderosos, famílias tradicionais tivessem puxado o tapete ou os tapetes do Tonzinho e do Tonho da Lua. Mas na verdade não tem nada confirmado, parece que não tem nada disso. Eu acompanho a política, participo diretamente da política em Itaúna desde 1982, 83, quando da eleição do Francisco Ramalho a prefeito. Eu posso dizer o seguinte: todo mundo coloca o nome à disposição. Todo mundo tem direito de um cargo, de ser candidato a prefeito, a vice, a vereador. Mas candidato a vereador é mais simples sair candidato a vereador. Você se coloca e tem muitas vagas, fica mais fácil. Mas quando é para prefeito, para vice-prefeito, como se diz, aí o buraco é mais embaixo. Para você ser candidato aprovado pelo partido, homologado pelo partido, para você ser candidato a prefeito, a vice-prefeito, aí é uma coisa maior. Tem que haver um grupo de apoio, um grupo político. E para decidir os nomes que vão ser candidatos aos cargos majoritários, no caso prefeito e vice-prefeito, eu acredito, sempre acontece, eu acredito que esses nomes saíram de uma pesquisa. Normalmente, os políticos se colocam como candidatos a prefeito, a vice-prefeito, aí as pessoas dos grupos políticos, dos principais partidos, pegam esses nomes que foram colocados como possíveis candidatos, o pessoal pega esses nomes, coloca numa pesquisa e depois vem o resultado da pesquisa. Eu acredito que foi por aí que chegaram aos nomes de Marcinho Racuna para prefeito e Marlete Melo, Marlete, fisioterapeuta, para vice-prefeita. Acredito que a coisa vai polarizar mais uma vez. Quando eu digo polarizar, é duas candidaturas disputando realmente a prefeitura de Itaúna. Vamos aguardar. Em relação aos vereadores, eu já posso dizer também, os vereadores também, hoje, quem é candidato teve que registrar até as 2 da tarde de hoje. Aí já com o número, tudo certinho. Eu, particularmente, como cidadão, como comunicador, eu vou participar diretamente da campanha a vereador do meu amigo Marcos Souza. O Marcos Souza é empresário
da construção civil. O Marcos Souza é proprietário da academia Top Fitness em Garcias. É um jovem de família humilde, mas muito batalhador, muito sério, muito responsável. Portanto, eu pessoalmente vou trabalhar a vereador com o candidato a vereador Marcos Souza, que já tem até o número 17123. 17123 é o meu candidato. 17123 é o número do meu candidato a vereador Marcos Souza. E para prefeito, meu voto é secreto, mas eu tenho o direito de adiantar também. Para prefeito, nesse momento, tudo caminha para eu trabalhar voluntariamente na campanha de Marcinho Racuna, candidato a prefeito, e Marlete Melo, Marlete fisioterapeuta, a vice-prefeita. Portanto, está aí o meu voto, sem nenhum segredo. Para prefeito, Marcinho Racuna, vice, Marlete Melo, e para vereador, Marcos Souza, 17123. São estas bandeiras que eu vou defender com toda a minha vontade, humildade, mas também com toda a minha força que Deus me deu e vai continuar me dando, se Deus quiser. Portanto, fiz essa live mais cedo para transmitir essas novidades para vocês. Daqui a pouco, por volta das 18 horas, eu volto com a nossa live tradicional, falando principalmente sobre a Covid-19 em Itaúna. Ontem, feriado, ontem dia 16, nós não tivemos boletim da prefeitura e nem do hospital. Hoje, daqui a pouco, já deveremos ter um boletim do hospital e da prefeitura. E deveremos ter um número bem maior do que aquele que nós apuramos na última segunda-feira. Vamos aguardar. A última apuração dos números foi na terça-feira. Vamos aguardar. Como eu estou vendo que tem gente chegando aqui agora, eu só gostaria de dizer que eu fiz essa live mais cedo, edição extra, para dizer que estão confirmados os candidatos a prefeito em Itaúna. Para prefeito, Neider Moreira, vice, Gláucia Santiago. Do outro lado, para prefeito, Marcinho Racuna e vice-prefeita, Marlete Melo Coelho, a Marlete fisioterapeuta, a Marlete da família Souza Melo. Tá certo? Eu volto às 18 horas com mais novidades sobre as eleições e também com os números da Covid-19. Até daqui a pouco, muito obrigado. Fiquem com Deus.